porque os meus colegas, né, saudando o Gonçalo e o Hermano, já fizeram ótimas apresentações. Eu vou pegar alguns aspectos que eu considero importante. A primeira coisa que eu gostaria que eu sempre enfatizo, é que quando nós começamos com a pandemia, houve uma leitura extremamente equivocada de que a epidemia ela era um fruto exclusivo de pessoas ricas que foram esquiar nos Alpes italianos e trouxeram a doença para São Paulo. Na verdade, esse foi o primeiro caso que foi diagnosticado, ele saiu do aeroporto, foi para um hospital privado, em 10 horas ele tinha o exame mostrando que ele tinha realmente a Covid. Ele foi para casa, ficou isolado, ele não transmitiu para ninguém. Isso foi em 26 de fevereiro. Mas nós temos relatos que, muito depois, já em 5, 6 de março, nós tivemos pessoas internadas em hospitais públicos de São Paulo, pessoas da zona leste de São Paulo, bairros pobres, que elas tinham um quadro suspeito da Covid, morreram tempo depois, ou seja, elas já estavam com a doença, né, até antes desse primeiro caso que foi tão relatado pela imprensa, né? Tem até um órgão de imprensa que adora falar, né, que a revista Piauí, ela durante muito tempo falava que a epidemia era do Einstein ao SUS, né? Quer dizer, acho que é a manchete mais infeliz que eu já vi. Só que essas pessoas que estavam nos hospitais municipais, elas não tiveram o resultado do exame de Covid em 10 horas. Elas tiveram em 45 dias. Pessoas que já estavam mortas há muito tempo foram ter o resultado depois, né? E com isso, teve o primeiro grande viés de você considerar que não era uma doença que estaria afetando aos pobres, mas simplesmente pessoas que estavam voltando de férias de verão que passaram na Europa. Esse é um equívoco grave que aconteceu. O segundo equívoco foi que o número de casos dependia muito da qualidade do atendimento, do acesso, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, da qualidade do atendimento. Então, tanto em São Paulo como no Rio, Fortaleza, houve estudos aí mostrando, nossa, os casos começaram nos bairros ricos, depois foram para os bairros pobres. Não, errado, né? Os casos estavam já nos bairros pobres, com a população mais pobre, né? Só que não havia diagnóstico. É muito simples isso, né? Bastante simples de entender. Depois, nós tivemos um equívoco gravíssimo, que quem originou isso daí foi a Organização Mundial de Saúde, que foi criar os famosos grupos de risco ou comorbidades, né? Como se numa epidemia, né, houvesse uma questão individual, né? Quer dizer, a epidemia, por definição, ela é um fato social que atinge a todos, né? Ela não é uma questão individual. E, com isso, foi se criando alguns conceitos muito equivocados, né? Bastante equivocados, que geraram a deturpação de um termo que a gente utiliza há muito tempo, que é o de comorbidade. Para se ter exemplo, naquilo que se achava que foi o primeiro óbito em São Paulo, o coordenador, então, do enfrentamento da Covid e o secretário fizeram a apresentação e falavam, houve o primeiro caso, mas, né, a conjunção adversativa é sempre perigosa, né? Ele era um homem idoso, 62 anos, né? Quer dizer, tudo bem, o Hermano e o Gonçalo são mais jovens do que eu, né? Mas acho que chamar de 62 anos de idoso é meio complicado, né? Assim, é diabetes, é hipertenso, bom, 62 anos é hipertenso, né? E tinha doença da próstata, não câncer de próstata, mas obstrução da próstata. Ora, né, a obstrução da próstata é uma quantidade imensa de homens tem nessa idade.
Quer dizer, só faltou falar que ele morreu da Covid porque tinha dermatite seborreica, cárie, né, outras coisas. Né? Isso é um equívoco sério. E por que eu falo isso daí? Porque isso daí vai se tornar uma política posterior em termos da vacinação. E a outra questão que passou a surgir foi a de não reconhecer a diferença social e racial da Covid. Os primeiros estudos que nós fizemos, a gente começou a trabalhar com excesso de mortes, né? Começamos a trabalhar com excesso de mortes na cidade e a gente mostrou que as pessoas, os negros de São Paulo, tinham 5 vezes mais chance de morte durante a pandemia do que os brancos, né? E quando nós fomos ver quem são essas pessoas, são as pessoas de maior mobilidade, que têm uma necessidade maior de se locomover na cidade. O pessoal que trabalha em serviços de saúde, o pessoal de segurança, dos serviços públicos, água, luz, gás, o pessoal de transporte, o pessoal da rede alimentar, né? Toda a cadeia alimentar, que tem mais esse risco. E, pelo racismo estrutural que nós temos no país, né? Sobra essas ocupações, acabam sobrando aos negros. E aí, uma das propostas que nós tínhamos em termos de prioridade de vacinação, que ela se desse pelas funções e não por idade, né? Ou seja, que a gente começasse pelo pessoal da saúde, pessoal de seguranças e serviços públicos, de transporte. Era essa a proposta, além de tentar ter um foco nos bairros onde a situação era muito pior. Não, o critério que foi feito foi o critério de idade. Eu cantei a bola, não só eu, como outros, que nós íamos passar quase um mês vendo mulheres brancas ricas sendo vacinadas. Foi o que aconteceu. Que assim, quem tem acima de 90 anos é mulher e é mulher rica. Né? Quem tem acima de 80 anos é praticamente mulher branca e rica. Né? É isso que existe, porque a expectativa de vida ela é determinada pela raça, é determinada pelo nível social e também pelo sexo depois. Né? Foi isso que nós fizemos. Aqui em São Paulo, a situação ficou muito interessante, porque houve uma pressão muito grande corporativa por parte da polícia, né? E o governador, com receio aí de enfraquecer ainda mais o controle que ele tem na polícia militar, ele acedeu para que a polícia, né, e o pessoal de segurança fosse vacinado, o que já deveria ser uma política. E aí os metroviários e rodoviários, né, ameaçaram greve, ameaçaram um movimento e conseguiram entrar aí no esquema vacinal. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós tivemos, né? Eu argumentava isso e eu ficava profundamente chateado, para não dizer o termo mais correto, de saco cheio. O cara pegava e falava assim, mas olha na Finlândia como é que é o projeto deles. Começa com os mais de 100 anos lá, né? Sim, eu conheço muito bem a Finlândia, né? E conheço muito, né? Não se compara com nenhuma cidade brasileira, né? Aí alguém falava assim, mas em Portugal, mas no Reino Unido, né? E aí eu fui saber que até mesmo no Reino Unido e em Portugal passou a existir crítica sobre o critério de idade para vacinação, né? Quer dizer, essa foi uma crítica que também passou a existir nesses países. Mas nós fizemos isso, né? Estamos levando isso adiante. Eu gostaria muito que alguns prefeitos tivessem a sensibilidade, né, de procurar e fazer um trabalho muito maior dentro das áreas dos locais onde, né, nós temos mortalidade maior. Né? E é claro, você cria alguns sistemas, né, o drive-thru, eu acho ótimo, excelente. Sim, mas o drive-thru tem, né, uma premissa básica, né? Você precisa ter um carro, né? E aí você já seleciona uma parte
da população. O outro ponto que me incomoda muito aí no processo de vacinação foi como a campanha foi feita, né? Aqui em São Paulo, eu vi acontecer. 10 minutos. Houve aprovação da Anvisa no dia 16 ou 17 de janeiro, e ia se começar, né? E a política do governo do estado, olha, eu tenho tantas doses aqui, vou dividir pelos municípios, né? Sem quase nenhum critério de como deveriam ser feitos. Esse é um problema seríssimo, né? Não houve nenhuma discussão com os municípios. Então, nós temos, eu vou dar os exemplos positivos, né? Não falo dos negativos, porque aí depois... Mas eu vou dar o exemplo do que deveria ser feito. Campinas, 1,5 milhão de habitantes, eles fizeram um centro único de vacinação da primeira dose. O pessoal se inscrevia por app, internet, telefone, o que fosse, né? E depois a pessoa chegava lá, ela era agendada para a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela para a segunda dose, né? E, ao que tudo indica, funcionou perfeitamente. Não houve fila, não houve aglomeração para fazer, não houve perda de material, porque estava tudo centralizado no local só, né? Quando o professor Gonçalo fala de 5 por hora, em centros pequenos, mas quando você faz as linhas de produção fordistas, né, você consegue tornar isso daí muito mais produtivo, né, em termos da administração. E por que fazer a segunda dose na UBS? Né? Por uma razão muito simples. Nós vamos ter um problema que sempre aconteceu na saúde pública, que é o faltoso, né? O pai da saúde pública brasileira, o Geraldo de Paula Souza, quando ele volta dos Estados Unidos, né, em 1920, ele monta o centro de saúde lá, que tem o nome dele, onde hoje é a Faculdade de Saúde Pública, e uma das coisas que ele já sabia é que as pessoas que têm doenças infecciosas, elas fazem o diagnóstico e depois elas desaparecem, nem existia vacina, né? Então, que você tem que ir atrás. Então, essa é a política. Você faz a primeira dose centralizada, a segunda na UBS. A pessoa faltou, você vai atrás. Eu tenho uma experiência que eu acompanhei de um orientando meu, aqui na Zona Sul de São Paulo, né, onde eles fizeram um cadastro perfeito de acompanhamento para a segunda dose. Eles estavam até essa semana, né, com uma pessoa que tinha desaparecido, que eles não achavam que não tinham tomado a segunda dose. Mas quem não apareceu, eles foram em casa, entravam em casa, pegava, chamava, telefonava e fazia, né? Porque com a saúde da família você consegue fazer isso. Então, esses são os meus pontos aí em relação à vacinação. O restante, eu concordo totalmente com a apresentação do Hermano e do Gonçalo, e vamos para as perguntas e discussão. Até eu estava falando disso daí, Luciana e Fabiano, surgiu um problema agora aqui na minha casa, eu vou ter que contribuir agora, nesses 10 minutos, mas depois eu não vou poder continuar, né? Ou coisas de morar em casa, né? Você tem algumas... Olha, eu acho que nós temos algumas questões aí das apresentadas, né? E eu fico muito com aquilo que o Fabiano falou, que é a questão das prioridades e das equipes que estão de quem está trabalhando. Essa, para mim, é a grande preocupação, né? Porque nós temos um contingente muito grande de pessoas que estão nas ruas porque elas têm emprego e o emprego delas obriga que elas trabalhem na rua, né? Então, elas devem ser prioridade. Nós temos um segundo contingente que está na rua porque elas estão no mercado informal, elas estão tendo que pegar alguma coisa para poder fazer, né? Aí entra a outra grande questão que, no atual momento, né, eu acho que não vai acontecer, que nem aconteceu o ano passado, que é a questão do auxílio emergencial, segurar essas pessoas em casa, né? Então, para mim, esses são os dois pontos, né,
mais cruciais. Quer dizer, o que vai acontecer com essas pessoas? Em termos de terceira onda, eu já dei 2 ou 3 entrevistas aqui. Para mim, está claríssimo, está dado essa terceira onda, né? Algumas previsões que nós analisamos juntos aí com a Universidade de Washington, Global Burden of Disease, né? Está aproximado aí por volta de julho, mais ou menos, né? Por que isso daí? Porque nós vamos voltar a ter novamente o contágio, né? Numa intensidade que nós esperamos que possa ser até menor do que aconteceu no verão, mas ela vai acontecer e nós não vamos ter nenhuma base de sustentação política para ter uma atuação como a que aconteceu em Araraquara, por exemplo, que é um exemplo, né, muito fora da curva, né? E eu não vejo, então, outra situação, outro cenário que eu não possa chamar aí de pessimista realmente para o que nós vamos ter, né? E para isso temos que tentar, né, quer dizer, lutar o máximo possível para que todas as medidas sejam tomadas, né? Uma coisa que muita gente fala, né, é que o problema é que a epidemia foi politizada, polarizada, né? A epidemia é um fato social. Fatos sociais são decididos pela política, né? Então, ela é intrinsecamente politizada. O problema é que quem estava no poder na maior potência do mundo era uma pessoa negacionista. Nós tínhamos a comunidade europeia rachada por causa do Brexit, e na Inglaterra, no início, também com uma pessoa negacionista, e depois vários outros países, inclusive o Brasil, né? Então, uma parte do que nós estamos vendo hoje de solução está sendo na esfera política. A mudança do presidente nos Estados Unidos mudou o panorama lá. O Boris Johnson, depois que teve a Covid, influenciado pela força do SUS local, do NHS, ele mudou de posição, né? Até hoje aí viram algumas declarações horríveis dele gravadas anteriormente, né? Então, está muito relacionado aí à questão política, e essa, né, eu não consigo ver no Brasil que nós vamos conseguir resolver isso daí nos próximos meses. Fico por aqui, Fabiano, e eu peço desculpa, então, tá? Gostei muito de colaborar aqui